ver essas jovens aqui se esforçando para ajudar famílias, ajudar pessoas, é realmente emocionante. Existem fases, né? Existem fases em que a dor alheia incomoda. As pessoas nem ligam e até se sentem incomodadas por alguém sofrendo ao lado, né? Mas já existe uma fase em que a dor alheia não incomoda, ela provoca. Ela mexe com a gente, ela não nos dá sossego, a gente quer ajudar, a gente... Essa fase é tão bonita. Tomara que ela nos contamine a todos. Tomara que todos nós possamos viver nessa fase. E isso tem tudo a ver com o que eu me preparei para falar aqui, mas acho que elas já deram a palestra. Como a gente diz no Brasil, roubou meu show. Então, assim, não tem como comparar com elas, não tem como, elas estão bem acima, mas então eu vou puxar algo de alguém ainda um pouquinho mais acima de nós todos, que é o nosso querido espírito André Luiz, através do médium Franciscano Xavier. Pequeno trecho do livro No Mundo Maior, que é o 5º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Nós estamos a caminho. Estamos passando por esta terra. Alguns foram criados por Deus e colocados aqui desde o início. E aí, então, ainda embrionários, ainda espíritos recém-natos, fomos unidos às pedras, aos minerais. Não é que nós encarnamos em pedras, mas nós fomos unidos às pedras para começarmos a nos situarmos, começarmos a existirmos. E depois passamos do reino mineral para o reino vegetal, e tudo que foi descrito aqui, esse caminho. Aliás, essa parte da tigresa lambendo o filhote para desenvolver os rudimentos do amor é encantadora. E alguns estão chegando agora, alguns têm poucas encarnações, chegaram a estágio humano há menos tempo. Outros já estão aqui há muitas encarnações e aproveitaram bem as oportunidades que estiveram e já estão no finalzinho dessa passagem aqui pela Terra. Mas nós convivemos, nós estamos juntos aqui com pessoas que acabaram de chegar e outros que já estão prestes a partir. Alguns já estão bons no amor. Alguns já estão bons na caridade, já fazem disso, do perdão, da bondade,
já fazem disso assim como o ar que respira, sabe? Ninguém fica pensando, puxa, será que vai ter ar na próxima respirada, né? Ah, tem, graças a Deus. Agora, será que vai ter de novo? Não, tem. Ninguém fica pensando assim. O ar que a gente respira é algo que nós temos certeza. E tem pessoas que já estão assim. A bondade, a caridade já faz parte da vida delas, elas nem se preocupam mais com isso, já é natural. Vamos lembrar do Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, lá no Brasil, muitos anos atrás, em que ele estava falando sobre perdão, e o interlocutor lá, o apresentador, perguntou, Chico, você perdoa muito? Ele falou, não. Aí eu acho que o apresentador pensou, né? Peguei ele, né? Peguei agora. Se contradisse. Mas como? Você fala que a gente tem que perdoar, e você não perdoa ninguém? Eu não preciso, não me sinto magoado por ninguém. Então, não tem oportunidade de perdoar, né? Esse é um exemplo, e o próprio Chico Xavier nunca se disse perfeito, nunca se disse espírito puro, nunca se disse pronto e acabado, mas é um exemplo do caminho, da escada, dos degraus, de como nós vamos subindo aos poucos. Da mesma maneira que eu falei sobre aquela fase em que a dor alheia incomoda, e até uma fase antes disso, em que as pessoas sentem prazer em provocar a dor alheia. Mas é tudo uma evolução, é tudo uma escada. Então, também existe um momento em que as pessoas se sentem bem em fazer o mal. Existe um momento em que as pessoas sentem vontade de fazer o mal, sabem que está errado, mas acham justificativas dentro da sua cabeça e fazem. Existe já uma outra fase em que as pessoas ficam entre o bem e o mal, às vezes fazem um, às vezes fazem o outro, e acham um tipo de compensação. Eu me lembro até de uma fase da nossa gloriosa Igreja Católica, e eu tenho um respeito muito grande. Aliás, fiz primeira comunhão, tenho muito respeito pela Igreja Católica, mas existe uma fase, por exemplo, em que as pessoas praticavam pecados e depois mandavam rezar missas e eram perdoadas pelos seus pecados. As pessoas compravam até o perdão dos seus pecados. Tudo uma evolução, a Igreja também evoluiu. As instituições e as pessoas evoluem. Mas, veja só, as pessoas faziam o mal, mas já preocupadas, sabendo que estava errado, e procuravam algum tipo de compensação e de perdão por isso. Existe uma fase em que as pessoas sentem vontade de fazer o mal, mas resistem. Resistem, aguentam, fazem uma prece, fazem uma oração e não fazem. Mas a coisa fica boa mesmo quando você já não sente nem vontade de fazer maldade com ninguém. Isso já nem passa pela sua cabeça. E aí o que você vai continuar fazendo na Terra? Existem muitos mundos, muitos planetas, e cada mundo tem o seu plano material, o seu plano físico, e tem um plano espiritual em volta dele. Pelo menos os mundos habitados por espíritos que estão dentro dos processos reencarnatórios. E alguns mundos são mais evoluídos do que outros. Lá existem as pessoas que vivem lá, já estão em estágios mais avançados, os espíritos. O nosso planeta é conhecido pela espiritualidade, o nosso mundo é dito como um planeta de provas, de expiação. Alguns livros da doutrina espírita até falam em um planeta que é um misto de prisão e escola. Ou seja, é um planeta para pessoas como nós, que ainda temos defeitos, temos fraquezas, temos possibilidade de sermos atingidos por vícios. Mas vamos passando por tudo isso, vamos aprendendo, vamos domesticando a fera que tem dentro de nós. O maior inimigo que todos nós temos na vida está dentro de nós. Todo dia nós travamos uma batalha com esse inimigo, que representa os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos medos, as nossas fraquezas.
Todo dia a gente acorda e luta contra esse inimigo. Às vezes, de noite, a gente bota a cabeça no travesseiro e pensa assim: ô, meu pai, hoje eu perdi. Hoje eu perdi a batalha. Hoje eu falei o que não devia, hoje eu fiz o que não devia, me ajuda que amanhã vai ser melhor. E já tem dia também que a gente bota a cabeça no travesseiro à noite e fala: ô, meu pai, hoje eu venci. Hoje eu ganhei. Hoje pisaram no meu pé e eu pensei, vai com Deus. Nem sempre é assim, né? Então, hoje eu ganhei a batalha. Essa batalha íntima faz parte da nossa evolução. A reforma íntima que nós vamos fazendo é justamente doutrinar essa fera. É justamente domesticar essa fera que tem dentro de nós. Que talvez ainda seja um pouco até da tigresa lá, né? Que lambe o filhotinho, mas também é uma caçadora terrível. Mas, agora, quando chega o momento em que nós já não nos sentimos mais, já estamos nos desligando, os prazeres desse mundo já nos atraem, as vaidades já nos convencem, os medos já os perigos já nos assustam. Chega um momento em que nós somos naturalmente atraídos para um mundo, para um outro estágio, onde as pessoas também são assim. Imagine uma escada. Imagine uma escada e uma corrente em cima da escada. Ok? E cada um de nós é um elozinho dessa corrente. E nós estamos num degrau. Alguns degraus são mais largões, são mais altos. Estamos lá no nosso degrauzinho. E tem alguém que está nos puxando do degrau de cima. E nós temos que puxar quem está no degrau de baixo. E esse que está nos puxando está sendo puxado por alguém. E quando nós puxarmos o outro, ele vai trazer alguém junto. Nós temos que abrir nosso coração, termos humildade, termos aceitação para as pessoas que estão tentando nos ensinar coisas boas. E aprender e pôr em prática. E temos que ter paciência, tolerância com as pessoas que estão no degrau de baixo. Não é julgamento, é compreensão. É amor, humildade e tolerância, que chegam na caridade. Então, poxa vida, às vezes a gente fica pensando, o sujeito está lá no presídio, cheio de gente, né, assassinos e tudo mais, e tem alguém que está indo lá, leva uma Bíblia para ele. Tem alguém que está indo lá fazer uma palestra, falar de amor, falar de perdão, falar de Deus. E tem gente que dá palestra, né? Que escreve livros sobre espiritismo, sobre religião, sobre filosofias maravilhosas, e que presta muita atenção quando alguém vem lhe ensinar alguma coisa ainda. Nunca se considera suficientemente sábio. Porque nesse mundo abençoado de Deus, nós somos mestres ensinando a mestres. Cada um dos senhores e senhoras é um professor e é um aprendiz. Cada um de nós tem muito para dar e muito para receber. E aqui, o que o André Luiz nos diz, entre tantas coisas bonitas, é isso também. Que nós não somos criações perfeitas e acabadas. E que o Pai estabeleceu como lei universal o cooperativismo. Deus age através de nós. Deus ajuda as pessoas que estão rezando. Aquela pessoa que está rezando lá no cantinho dela, com fome, pedindo, Deus me ajude. Aí chega um de nós com uma cesta de comida para essa pessoa. O que fomos nós nesse momento? Fomos a mão de Deus.
E nunca vai ser entre nós e a pessoa que recebe aquela cesta. Nunca vai haver nenhum laço entre nós e a pessoa que nós ajudamos, porque nós ajudamos. Talvez a gratidão dela, mas para quem faz a caridade, é entre esta pessoa que faz a caridade e Deus. É sempre entre eu e Deus. Eu não faço a caridade para negociar com Deus. Eu vou fazer a caridade, mas amanhã eu só me arrumo um emprego legal que eu estou precisando, viu, Deus? Não, isso não funciona. É entre eu e Deus, porque os espíritos evoluídos são bons. Quando Moisés esteve na Terra, trouxe os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, e o mundo era muito bruto, as pessoas eram muito brutas. Ele mal conseguiu colocar naqueles corações o respeito à vida, não matarás, não roubarás, coisas tão básicas, mas para aquela época foi novidade. Mas era o que as pessoas conseguiram entender. E ele foi vitorioso, ele foi ótimo na missão dele, fantástico. Veio Jesus e trouxe o amor. Não se preocupe com Deus castigar, Deus é amor. Não se preocupe com a ira de Deus, pense em perdoar para ser perdoado. E aí nós voltamos àquela deturpação ou aquele mal entendimento do que Jesus falou quando voltamos ao assunto que eu iniciei, das pessoas pagarem, trocarem com Deus, né? Pagarem, fazer doações à igreja para perdoar seus pecados. Foi uma fase da compreensão. Mas aí veio o Espírito de verdade, anunciado por Jesus lá na Bíblia, porque Jesus também trabalhou com o povo que ele tinha na época, não é isso? A compreensão das pessoas era aquela. E foi um avanço maravilhoso no pensamento. Mas veio o Espírito de verdade e nos fala, ser bom porque é bom. Amar, porque essa é a lei do universo. Perdoar, não para se libertar daquela pessoa que te magoou. Perdoar, porque Deus é perdão, Deus é amor. Porque tudo que nós fazemos de bom é o que os espíritos de luz fazem de bom. E semelhante atrai semelhante. E se você quer evoluir, haja como os espíritos evoluídos agem. Se você quer estar, ao deixar esta roupagem material e voltar à pátria espiritual, se você quer ir para um lugar melhor, comporte-se como as pessoas neste lugar melhor se comportam. Em Roma, faça como os romanos, né? Não tem aquele ditado? Então, chega um momento em que já não há mais o pensar nem no perdoar para ser perdoado. É bom, não esqueçam isso, não abandonem isso, mas chega um momento que a gente já começa a perdoar, como o Chico falou. Porque eu não me sinto ofendido, porque eu compreendo que as pessoas estão em estágios evolutivos diferentes, que cada um dá o que tem, que dentro do momento da evolução daquela pessoa, ela ainda reage, às vezes, de forma vingativa ou de forma raivosa, porque é o que ela consegue compreender ainda. Mas se tiver tolerância com ela, tiver amor, tiver paciência, ela melhora. Ela melhora. Uma vez me disseram algo fantástico. Acho que todos os senhores sabem que nas casas espíritas, ou a maioria das casas espíritas, existem mesas mediúnicas, né? Mesas dedicadas a se receber os irmãozinhos desencarnados e conversar com eles, esclarecê-los, né? Encaminhá-los para um plano melhor, ajudá-los. E às vezes esses irmãozinhos, esses nossos irmãos desencarnados, chegam nessas mesas e falando em ódio, falando em vingança, parecendo assim serem espíritos terríveis, seria uma classificação. Mas se tiver paciência com ele, se tiver amor, daqui a pouco é um nenenzinho no colinho da mamãe. Daqui a pouco é um bebezinho ali, todo mundo brincando com ele. Daqui a pouco está correndo atrás da bola, está com a bonequinha na mão, tão bonitinho. E algum tempo atrás era um perseguidor de alguém, era um obsessor. E agora, olha aí.
Deixa eu voltar para o meu texto aqui um pouquinho, para a minha cola. A senhora me avisa quando estiver no horário? Por favor, tá? Senão eu vou esquecer. Encontramos no dicionário a palavra evolução. Tem um monte de definições aqui, mas eu achei uma bem bacana. Série de movimentos ou passos executados de forma gradual e harmoniosa. Evolução é um processo de crescimento, de desenvolvimento ou de aperfeiçoamento. Não é isso que a gente veio fazer aqui na Terra? Se aperfeiçoar, se melhorar. Estamos subindo. Estamos avançando. Sinônimos de evolução: progresso, desenvolvimento, crescimento, progressão, aperfeiçoamento, transformação e ascensão. Você precisa se transformar para ascender. Aí, às vezes pergunta, mas o que é evolução espiritual? Aí um logo diz, é chegar no céu. Evolução espiritual é ficar tão bom, mas tão bom que você vai para o céu. Aí o outro diz assim, mas já leu um pouquinho a literatura espírita, né? E diz, não, é se tornar um espírito puro. Lá pertinho de Deus. Mas, no geral, todos estão dizendo o quê? Alcançar a salvação, né? Eu quero me salvar. Eu quero sair dessa para uma melhor. E é verdade, né? Faz a tua parte que Deus ajuda. Aí, mas tá bom, vamos chegar no céu. Pensam assim, mas onde é que fica o céu? Kardec tem uma parte muito interessante que ele fala assim, a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, do qual nem sequer suspeitávamos. O telescópio nos descobriu milhares de mundos, do qual também não suspeitávamos a existência. Aí lá no Céu e o Inferno, um dos livros do Pentateuco, ele escreveu assim, as ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes. A da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi se deslocando e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? Onde está o céu? Ou numa outra versão, onde fica o céu? Para os gregos e romanos, o céu é onde viviam os deuses, né? Era um monte, o Monte Olimpo. Quer dizer, era um morro. No alto do morro já estava no céu. Já os nórdicos, os vikings, pensavam no Valhalla, né? Uma terra, um mundo onde eles podiam fazer guerra o dia inteiro e à noite para uma taberna e ficar bebendo. Era o céu para eles. Para os primeiros cristãos, ficava nas nuvens. Ficava ali no meio das nuvens, ali estava Deus no trono, estavam os anjinhos tocando harpa. Mas aí com os telescópios, onde é que fica o céu? Fica parecendo que a noção de distância física não serve mais. Porque numa nova versão já se fala, não, mas espera aí, mas tem o céu da abóbora celeste, tem o céu dos planetas, e depois do céu das estrelas é que fica o céu de Deus. É longe a beça, né? Mesmo a velocidade da luz demora um bocado. Então, a gente começa a pensar assim, em primeiro lugar, eu tenho que me preocupar em chegar no céu? Ou eu só tenho que me preocupar com o próximo degrau da escada? Porque se eu não sei o tamanho da escada, não sei até onde ela vai. Sabe, aliás, a palavra preocupar vem disso, né? Você se ocupar antes da hora com algo que... Né, o Ray Bradbury escreveu na introdução do Homem Ilustrado, assim, aqueles que desejarem conhecer o futuro devem estar preparados para responder perguntas para as quais as respostas ainda não existem.
Ainda não adianta. Então, em vez de ficar pensando, meu Deus, como é que é o céu? Como é que eu vou chegar no céu? Você tem que pensar assim, puxa, quando é que o camarada vai passar por mim no carro a toda velocidade, vai passar numa poça d'água, vai me dar um banho e eu vou dizer para ele, vai com Deus. Quando é que eu vou estar passando na rua e vai ter alguém brigando e eu vou imaginar Jesus em cima dele, assim, aqueles dois brigões, assim, com os braços abertos, fazer uma prece, um Pai Nosso. Não sei nem quem é, não sei por que estão brigando, mas eu estou aqui rezando para eles fazerem a paz, para eles se acalmarem. Quando é que eu vou chegar nesse degrau? Quando é que dentro da minha casa meus filhos não vão ter medo de mim? A minha esposa e meu esposo vão confiar em mim totalmente e eu vou merecer essa confiança? Quando é que no meu trabalho as pessoas vão me olhar como alguém decente, dedicado e que tem sempre um ombro amigo? Está sempre disposto a ouvir, a ajudar, a aconselhar. Quando é que na minha vizinhança eu vou ser famoso por ajudar todos que preciso? Eu acho que esse seria, se não for o céu ainda, vai ser um pouquinho mais perto, né? É o que dá para a gente alcançar. Então vamos lutar por isso. Sem utopias. Nós somos seres humanos falíveis, com defeitos, tudo bem, tudo bem. Vamos tentar melhorar o tanto que a gente puder. E para isso é que existe a maravilhosa, a salvadora, a bondade de Deus infinita que se chama reencarnação. O amor de Deus, a paciência com a gente é tão grande que Ele nos disponibiliza tentar de novo daqui a algum tempo. Mas olha, não vale também ficar, né? Esse defeito eu deixo para a encarnação que vem, tá? Também não pode ficar fazendo essa matemática aí, né? Tem gente que pega, uma vez até uma pessoa me falou sobre isso, eu ri muito, achei muito interessante. Ela disse, eu fiz uma lista de todos os defeitos que eu tinha. Esses aqui eu vou resolver nessa encarnação, esse eu vou deixar para a próxima. É a matemática, né? Parar de fumar, por exemplo, ele disse que ia deixar para a próxima encarnação. Não ia parar de jeito nenhum. Tossia, estava já com uma efizema começando, mas ia ficar para a próxima encarnação. Então, assim, nós temos quanto tempo aqui na Terra ainda? Bom, e não adianta pensar que só porque você tem cabelo branco e o outro tem cabelo preto, ou não tem cabelo, como eu, que isso faz muita diferença, né? Porque a gente sabe que, como minha avó dizia, para morrer basta estar vivo, né? Então, atravessou uma rua distraído, pum. Quando vê, já está do outro lado. Alguém anotou a placa? Já não adianta mais. Então, quanto tempo nós ainda temos aqui na Terra? Tem espíritos que arrumam até a sobrevida, né, dona Leonor? Está até conversando aqui com o seu digníssimo esposo sobre isso, né? Tem gente que passou dos 90 e está produzindo, e está doutrinando, e está ajudando as pessoas, né? Como o nosso compadre, o padrinho dessa casa, né? Divaldo Franco, né? Eu acredito até que haja uma sobrevida, sabe? A pessoa está aproveitando tanto a encarnação, mas tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que acho que a espiritualidade até segura ele mais um pouquinho, sabe? Que está ajudando tanta gente. Bom, quem sou eu para julgar os motivos de alguém estar encarnado ou não? Vamos continuar com a minha cola. Está perto do meu horário já? Está quase. Está quase. Tá. 10 minutos. 10 minutos? Até parece que eu vou marcar 10 minutos, só que tem que controlar aí. Eu não enxergo, não. Daqui lá está longe. Bom, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo instante e participam a nossa revelia de tudo o que fazemos. Evangelho segundo o Espiritismo, conclusão, item 8. Imagina isso. Tem quantas pessoas nessa sala aqui? 50? Deve ter bem mais, viu? Ela vê, eu não vejo.
Deve ter muito mais gente aqui. A verdade é que a pedra é uma só, o planeta. Mas em cima desse planeta tem muita gente vivendo. Muita gente ligada a este mundo. Às vezes um planozinho um pouquinho mais assim, mas vinculada ainda aqui. E nos observando. E vendo o que nós fazemos. Conforme no livro Renúncia, que o Emmanuel ditou para o Chico Xavier, tem uma cena muito interessante em que o Pólocos, um personagem, está ali conversando com outros amigos, com os companheiros, fazendo planos, e não estão vendo que tem várias entidades de luz à volta deles ali, inclusive até a Alcione, que era aquela companheira dele eterna, mas eles não veem. Não vem porque os nossos olhos só vemos o que nós compreendemos. Nós só percebemos aquilo que a nossa condição espiritual permite. E a espiritual, além dos mentores que, pela graça do bom Deus, estão aqui conosco nessa noite, nos observando, nos tratando, nos atendendo enquanto estamos aqui, também tem irmãozinhos necessitados que são trazidos para receberem as benesses da casa, para ouvirem o que alguém vem dizer aqui. Então, assim, você está na sua casa, tem gente lá. Ah, estou sozinho. Não está, não. Aliás, espírita tem medo de fantasma, é um negócio engraçado, né? Mas não está, não. Mas veja bem, a casa, nós evoluímos. O nosso ambiente tem que evoluir junto conosco. Nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente residencial. Uma casa onde as pessoas estão sempre rindo, sempre fazendo gentis umas com as outras, compreensivas. Se um irmãozinho sofredor, um irmãozinho ainda perturbado, ainda confuso, chega até ali, o que ele vai... Ele não vai ter condições de prejudicar as pessoas, ele não tem acesso, porque as vibrações das pessoas estão tão elevadas que o que vai acontecer é que daqui a pouco um mentor, esse sim, passa por aquela casa e gosta até de ficar lá com aquela família, se sente bem, vai pegar aquele irmãozinho e vai levar mais para pertinho de Deus. Vai dar um encaminhamento para ele. Numa casa onde as pessoas estão sempre rindo, brincando, alegres, sempre com amor a Deus e a uns aos outros, o ambiente provoca, o ambiente traz os espíritos de luz para aquela casa. No ambiente onde está sempre se brigando, sempre se chorando, como eu disse antes, todos sabem esse ditado, semelhante atrai semelhante. Então, nós evoluímos internamente, mas temos que transformar isso em ações práticas. Nós temos que transformar a nossa realidade à nossa volta. Já viram aquela frase que o mundo depende de nós para evoluir? Então, fulano é um santo, fulano é um anjo, é maravilhoso, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Mas a volta dele tem que ser a nossa obra, começa em casa e vai para a rua, sabe? E se nós fizermos uma meditação todo dia, nos prepararmos todo dia para evoluirmos nos nossos gestos, nos nossos atos, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. A nossa assistência espiritual só vai melhorar, a nossa companhia espiritual só vai melhorar e cada um dá o que tem. Se você anda em boa companhia, boas coisas vão te acontecer. Bem, então só para terminar, apesar que isso merece assim um estudo muito prolongado, só falando rapidamente sobre a reforma íntima. Um amigo meu estava me contou, ele também é colega, advogado, e ele tinha que chegar até o fórum para protocolar uma petição, em cima da hora. Estava
quase acabando o prazo dele. Ele passou no colégio, pegou os filhos, colocou no banco de trás, 2 meninos aí de 8, 9 anos, e saiu dirigindo feito louco, né? No trânsito de 6 horas da tarde quase, muito cheio de carros, difícil o trânsito. E ele ali, ele começou a xingar os outros motoristas, começou a reclamar, brigar, e aquela, sabe, numa revolta, E, de repente, ele olhou pelo espelho retrovisor e viu que os 2 filhos estavam prestando uma atenção enorme em tudo que ele estava fazendo. E ele se assustou. Porque ele pensou assim, é isso que eu estou ensinando para os meus filhos. E eles, quando fizerem a mesma coisa, eu não vou poder reclamar. Naquele momento, ele teve uma reflexão, aquela frase que eu falei aqui no início, vai com Deus, né? Ele disse que foi a frase que veio na cabeça dele, e que a partir de então, no trânsito, quando ele estava dirigindo, ele passou a usar essa frase. Em relação aos outros motoristas, em relação a tudo mais, vai com Deus. E ele começou um processo de reforma íntima ali. Ele mudou, pelo amor aos filhos dele, ele começou a mudar. Então, sabe, se nós nos esculpimos. Vocês já viram aquela estátua que tem uma pedra e um homem com um cinzel e um martelo se esculpindo na pedra, se tirando da pedra bruta? Isso é evolução. É cada um de nós e um ajudando o outro. Sabe o que é ajudar o outro? É ter coragem de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu posso te ajudar? Amigo de verdade é aquele que chega para o outro e fala, você está errado. Mas eu posso te ajudar a melhorar. Então, que o divino e amado Mestre Jesus possa estar conosco em todos os momentos da nossa vida e possa nos ajudar a que amanhã nós sejamos melhores do que estamos sendo hoje. Deus lhes pague pela oportunidade que me deram.